E agora a gente vai falar sobre o TDAH com a psicóloga Marília Facco. Bacana isso que a Flávia falou, né, Marília? Que realmente a gente pode verificar isso na escola, mas e em casa? Como é que os pais podem tratar desse transtorno em casa? Desde pequenininho, a gente já percebe que as crianças mais agitadas, elas deixam os pais mais desajeitados, como a gente diz, principalmente nos ambientes sociais. O que eu penso que é muito interessante é que os pais também procurem um apoio, né, na sessão de terapia da criança, que ele encontre um espaço para ter uma orientação de pais para saber como lidar. O que eu tenho percebido é que as crianças, os pais dessas crianças, eles já vêm até algumas vezes de tão cansados de todos os questionamentos, às vezes até questionando o amor que tem pelo seu filho. Eu já ouvi muito isso, porque a criança é uma criança que precisa de estímulo, ela está sempre interessada e ligada, então ela consegue ouvir 3 assuntos ao mesmo tempo, participar dos 3 e é capaz de fazer lição de casa. Da mesma forma que ela pode começar uma atividade e não terminar. Então fica muito incongruente isso para os pais. A desorganização, às vezes a mentira, porque uma criança que tem a hiperatividade, ela é um pouco mais agitada e ela acaba se metendo muito mais em confusão do que as outras. Então muitas vezes o comportamento da mentira, ele aparece porque a criança tem dificuldade em lidar sempre com a frustração. Criança pronta, acontece alguma coisa e ela acaba encontrando na mentira uma válvula de escape. Mas a criança desatenta, em detrimento a tudo isso, ela passa um pouco desapercebida, porque ela não tem essa agitação que a criança hiperativa tem. Então a criança desatenta, ela chega muito mais tarde no consultório. Porque ela vai passando pela escola e a gente vai percebendo que ficam lacunas nesse desenvolvimento, nessa aprendizagem, mas ela é muito mais difícil de ser percebida do que o hiperativo, porque o hiperativo está sempre mexendo a carteira, cai o lápis, ele mexe o pé, esquece o caderno, fala assim, o professor nem terminou de fazer a pergunta, ele responde. Fato esse que faz com que a criança, às vezes, seja excluída pelos amigos. Então, os amigos não compreendem o comportamento e isso afeta a autoestima da criança. Ela também não entende por que os outros a excluem. Então, o processo mesmo, o que eu indico nesse caso é que os pais procurem uma terapia de base cognitivo-comportamental que vá fazer a criança compreender esses comportamentos, internalizar, para a partir daí começar a autorregular. Não que ela vai mudar radicalmente, mas que ela vai conseguir entender. Aprender a lidar com isso. Sim, com essa impulsividade, com essa coisa que vem dentro dela, ela não consegue lidar. Os pais terem um processo de orientação para conseguir lidar com isso também, porque eu percebo que eles deixam de ir a festas, deixam de levar as crianças, porque eles já não querem mais passar por situações embaraçosas. E é a melhor forma também de aproveitar o potencial dessa criança, no caso do hiperfoco, né? Os pais têm que saber como fazer justamente para aproveitar o melhor dela, não é? Destacando que são crianças super criativas, afetuosas, que são desembaraçadas. Então, aproveitar as potencialidades. Exatamente. Dentro da terapia, a gente vai descobrir quais são as potencialidades e fazê-la resgatar e usar isso a seu favor. Então, eu costumo dizer assim, quando alguém lhe perguntar, você sofre de hiperatividade? Vai ser muito interessante quando a criança puder responder, não, eu me aproveito dela. Muito bom. E a questão do medicamento, Marília, que a gente vê de uma forma cada vez maior e mais presente dentro da sala de aula, nas crianças também muito novas. O que você acha disso? Eu acho que existem casos em que é necessário para a criança ter um controle, né? Vir para o chão, como a gente diz, para poder se organizar, entender o que a gente chama de organização, porque ela não entende ainda. Para a partir daí conseguir melhorar e ir se desvinculando desse medicamento. Tem alguns casos que eu digo que sim.
Tem alguns casos que a terapia cognitivo-comportamental ajuda bastante. E aí a gente não precisa de medicamento. Eu não sou radical a ponto de dizer eu sou contra o medicamento e sou totalmente a favor da terapia, porque eu acho que o medicamento ele tem benefícios, nem vice-versa, só o medicamento sem a terapia. Eu acho que tudo é um equilíbrio e um acordo e também vai dos valores dos pais, né, Joana? Tem pai que prefere insistir mais na terapia a dar um medicamento, tem pai que prefere aliar os dois, então é uma decisão da família que passa também por um contato com a escola para compreender o que a escola precisa, porque para o professor, para quem está lá ensinando, é muito mais fácil que não tenha uma criança que seja agitada. Né? Também é complicado aqui a gente dizer que o professor consegue lidar com todas as questões que aparecem em sala de aula. Mas o quanto essa criança precisa disso. Então eu sempre penso, se os pais tiverem essas sessões de orientação, eles vão começar a entender. Tem uma estratégia muito que eu uso que são livros. Né? Às vezes eu empresto para os pais para que eles acham muitas vezes que aquilo é só do filho deles. E não é. Eles começam a ler e eles falam assim, poxa, tem até no adulto. Claro. Então, assim, acaba trazendo uma construção dessa relação entre eles. Realmente um tema muito interessante. Obrigada, Marília. Obrigada, Joana. A gente vai agora para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Fiquem aí.